Agora fechar o vídeo com informação importante. Memphis Depay tem proposta do Beşiktaş da Turquia. A informação foi divulgada pela imprensa turca, que traz uma série de detalhes, entre eles a vontade de Memphis Depay em deixar o Brasil e voltar para o futebol europeu. Também, de acordo com a publicação, um jogador do Beşiktaş chamado Hudson, que já jogou com o Memphis no PSV, é quem tem ajudado no processo de convencimento. Os atletas atuaram juntos no PSV e hoje Hudson é ídolo do torcedor do Beşiktaş e tem passado uma série de manhas e coisas positivas do futebol turco para tentar convencer o Memphis a fazer negócio. Do ponto de vista financeiro, a operação não é complicada para o Beşiktaş. Isso porque a multa rescisória do Memphis com o Corinthians é de 10 milhões de euros, ou seja, basta pagar algo na casa dos 64 milhões de reais para levar o atacante holandês, que na semana passada se tornou o maior artilheiro da história da sua seleção. Foram 50 gols marcados ao lado de Robin van Persie em 102 partidas. Importante contar que o Corinthians tem apenas metade dos 10 milhões de euros em caso de pagamento da multa rescisória. Tudo isso está estabelecido no contrato do Memphis desde a chegada dele ao Brasil. Por consequência, se o Memphis topar ser vendido ao Beşiktaş, o Corinthians não pode fazer absolutamente nada e fica com apenas 32 milhões de reais. Pouco diante de tudo que o Memphis tem conseguido entregar desde que foi contratado há um ano. Por exemplo, na atual temporada, o atacante holandês soma 32 jogos, com 10 gols e 11 assistências, participação importante na conquista do título do Campeonato Paulista, que colocou fim a um jejum de praticamente 6 anos sem taças. Nesse momento, o que o Corinthians pode fazer é torcer para que o Memphis Depay recuse a proposta do Beşiktaş. Seria importante também que o Timão acertasse o pagamento do prêmio referente ao Campeonato Paulista, que segue em atraso. No contrato entre as partes está previsto que qualquer título conquistado pelo Memphis lhe garante 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos. O Corinthians não fez esse pagamento e, por conta disso, já tem uma multa de 10% acrescida ao valor do acordo. Hoje a dívida do Timão é de mais ou menos 5 milhões e 200 mil reais, com juros de 1,5% ao mês. Só para completar, a pergunta que eu deixo para você é: se o Memphis decidir voltar para a Europa, como você investiria esses mais de 3 milhões, quase 4 milhões de reais que o Memphis custa por mês? Isso é uma informação que eu estou passando para vocês. A Nike... Exclusivo. A Nike ainda não fez a proposta. O Wesley vai sentar aqui agora para a gente bater um papo. Por quê? Eu quero falar de Nike e Adidas. Eu recebi uma informação, tá? Informação importante para falar para vocês, que é o seguinte: a Nike ainda, tá? Eu até ontem eu falei, acho que sim, né? Mas eu quero trazer isso para vocês. A Nike ainda não fez a proposta oficial para o Corinthians. Preste atenção. A Nike hoje paga cerca de 30 milhões por ano ao Corinthians. A Adidas ofereceu 700 milhões em 10 anos. A gente dividiu isso, quanto é que dá mesmo? Tu é bom de matemática, velho? Não. A gente dividiu isso aí, 700 milhões em 10 anos. Na verdade, a gente tem que dividir 600 milhões em 10 anos, né? Aí fica fácil, né? 600 milhões em 60, né? 60, né? Por quê? Não, Por quê? não. Por que 600 60? em 10. 600 em 10. Dividir 600 milhões em 10 anos. Tá, 60 por ano. Por quê? Porque os 100 milhões é um adiantamento. São luvas, né? Que é um adiantamento, tá? Um adiantamento que vão ser pagos em 4 parcelas, em 2 anos. Cada semestre uma parcela. Olha só, a Adidas fez a proposta e a Nike não cobriu. Essa semana vai ter mais negociações com a Adidas e com a Nike, tá? Eu não vou falar para vocês que a Adidas está na frente. Mas se a Nike não fizer a proposta, amigo, não tem o que falar. 60 milhões, a conta que a gente fez, né? 60 milhões. Dá um dinheirinho. Tudo bom, bem, tem né? que pagar a multa lá da Nike, mas e aí? Agora, tirando valores, não, tirando valores não, com valores. Nike ou Adidas, esse é o Wesley Calcin, tá? O nosso pau-mandado do restaurante Sete Mares. Tamo aí. Ó, sobre valores, a gente vai no que tiver melhor, né? Porque os dois materiais
são bons, Adidas e Nike são bons, não tem essa de um é inferior ao outro. Então, vamos de valores, né? Valores que é sempre... Desenrola bem que eu preciso comer esse bolinho aqui, velho. Vai, desenrola bem. Eu tenho 15 minutos para falar. Dá tempo. Comer todos. Meu filho já roubou um. De valores, eu prefiro o que tiver pagando mais pela camisa do Coringão, que tem que ser realmente a camisa mais valiosa de tudo, de patrocínio e de todos os valores. Então, o que vai valer hoje é o valor que elas vão deixar para o Corinthians, né? Porque venda, com certeza vai ter, é a camisa que mais vende no Brasil, é do Corinthians. Isso com poucos jogadores estrelas, não, como é que é? De peso? Midiático, né? Que a gente tem. Então, hoje o valor é o que pega. Porque de qualidade do material esportivo, as duas são top demais, não tem... E de qualidade não, de estética. Então, pode ser que combine aquelas 3 listrinhas aqui no preto e branca, né? Pode ser que combine. Então, né? Sabe o que eu acho? Mas, assim, a Nike também faz muito tempo que a Nike não tá nem aí, não financeiramente. Mas a Nike acertou a mão na All Black. Mas agora, na última. Esse ano acertou a mão também. Eu achei muito linda a preta e a branca com alusão ao Mundial de 2000. Então, as duas últimas, a All Black, a primeira que tem aquela... Eu gostei eu gostei da listrada da democracia, que tinha um símbolo vermelhinho, gostei também. Então, mas isso foi o quê? O ano passado. A Nike tá quanto tempo no Corinthians e nunca falou, essa é a camisa... É que a Nike todo ano me manda a camisa, né? Entendeu? Então, não manda pra mim. Eles mandam pra mim, eu tô falando... Tô brincando, gente. Eles mandam pra mim, sim, mas eles sabem a liberdade que eu tenho, eu não sou falso, né? Meu compromisso é com vocês, eu costumo dizer, e com a verdade. Por exemplo, a Nike. Nike que me manda a camisa, quando sai uma nova, eles me mandam. Nike, manda uma para 7 imagens. Uma não, já tem que ser 2. O pai também, 3. Deixa eu falar uma coisa. 7. Eu comprei a All Black torcedor e eu moro no litoral. Não dá para usar no calor. Pano grosso. Aí você fala, compra a do jogador. A do jogador é 700 e pouco, velho. A do torcedor já é quase 400. E não vai entrar. Eu ganhei uma de torcedor e de jogador e não entra nesse meu físico. Não entra? Não entra. Então, eu já sou mais preparado. Apareceu o Samir com a camisa do Fadiza. Quem viu? O Samir com a camisa do Fadiza, viu? Não. Eu parecia o boneco aquele bonecão. Parece da gente aquela camisa. Nunca mais, eu para participar de um evento agora, eu já falei pro Davi da Fadiza. Eu falei, irmão. Um pouquinho, né? Vou querer ficar uma semana com a camisa para ver se realmente. Um XL, né, pô? Vai pôr camisa P na gente? A gente não é jogador. Depois um XL, que eu tô querendo ajudar. Não, tá bom. A tailandesa é bem melhor. Então, assim, a da Nike precisa melhorar a qualidade. Porque eu gosto daquela... Tem uma que eu uso direto na live, que os caras falam que eu não tomo banho. Uma da Nike que eu uso. Eu adoro aquela camisa, velho. Nossa, ela é levinha. Eu ponho meu microfone, ela é tão leve que quando eu paguei caro nessa da Nike, eu ponho meu microfone, ela cai assim, ó. Tão leve que ela é. Aí o pessoal fala. Aí o pessoal outro dia falou, pô, de novo essa camisa? Aí eu falei, eu vou confessar, eu amo essa camisa. Não pode dar um exclusivo? Vem coisa boa por aí? Tô sabendo de coisa boa. Vem coisa boa por aí, hein? Assim, o Wesley tá apertando, vem coisa boa por aí. Tem coisa boa por aí. Tô sabendo. Acho. Tem uma informação. Tá. Peraí, deixa eu ver se. É o que eu. Chegou aqui, ó. A informação tá quente aqui, ó. É o que eu falar agora aqui também, amanhã muda e depois também. Mas hoje, nesse final de semana, eu acho que a Adidas tá um pouquinho na frente. E a Nike já esteve na frente. Por quê? A Nike prometeu encobrir, mas não manda proposta. Entendeu? Difícil, né? Não manda. Como que acredita? Não dá para ficar esperando muito, não é? Então tem. Mas será que essa política que atrapalhou? Não, acho que não. Acho que não, porque a nova diretoria já está tratando. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola e também de Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Timão.
E a partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho aí da Adidas, da Nike, né? Segundo o jornalista Samir Carvalho, né? A Nike ainda não fez nenhuma proposta para cobrir a Adidas. Lembrando que quando o presidente Augusto Melo estava no poder, ele disse que a Nike tinha feito uma proposta para o Corinthians sobre fornecer materiais esportivos de R$1 bilhão em 10 anos. E aí, todo ano, a Adidas pagaria aí 100 milhões para o Corinthians. E a Nike, hoje no Corinthians, ela paga em torno de 30 milhões por ano. Só que, segundo o Samir Carvalho, a informação real é o valor oferecido pela Adidas é de 700 milhões. Isso não daria aí, né, 50 e poucos, 60 e poucos milhões por ano, que já é um valor bom. Mas a Nike ainda não fez nenhuma proposta para cobrir. E a Nike entende que o valor que ela paga para o Corinthians hoje está desfavorável, porque as coisas estão muito acrescidas no mercado, as coisas estão todas muito caras, mas a Nike disse que ia cobrir a oferta da Adidas. Acho difícil, tá? Acho difícil porque a proposta da Nike pode não ser da Adidas, pode ser o que Augusto, pode não ser o que Augusto falou, que era 1 bilhão em 10 anos. Mesmo sendo de 700 milhões em 10 anos, já é muito dinheiro. A Nike, se quisesse cobrir, já teria fazido a sua proposta. Por que que até hoje não fez a proposta? Bastante torcedores do Corinthians, eles estão insatisfeitos com a Nike porque a Nike deixou faltar camisa. As camisas que mais vende, deixou faltar na loja do Corinthians, né? Então, por isso que a Nike tem aí a rejeição de parte do torcedor corintiano. Mas são duas grandes empresas, tanto a Nike quanto a Adidas são grandes empresas. A Adidas fez uma proposta de adiantar 100 milhões assim no ato da negociação em 4 parcelas como luvas. Será que a Nike iria cobrir também esse adiantamento de 100 milhões? Então, sim, são várias perguntas e, por enquanto, nenhuma resposta. Eu, sinceramente, agora já é a minha opinião, não é mais a informação. Para mim, não tem preferência de Adidas ou de Nike. Para mim, o que importa é que empresa que chegue ao Corinthians seja bom para o timão. Quem chegar e pagar mais e ser um trabalho sólido, não deixar faltar material, produto de qualidade, não importa se é a Nike, se é a Adidas, se é a Hugo Boss, se é um Bongo, não importa. O que importa é que seja produto de qualidade, que chegue e faça um contrato juridicamente bem amarrado e cumpra com suas obrigações, pagando, né, todo ano o dinheiro que foi combinado pagar. Então não tem aquele papo lá, ai, vamos lá pro meta, se bater tal meta a gente paga tanto. Esquece isso. O que tem que fazer é um contrato fechado e não negócio de meta, porque se for com meta, esse dinheiro não chega até o cofre do Corinthians. Eu tenho muito medo quando se faz um contrato dizendo, se bater tal meta a gente paga tanto, se bater tal meta a gente paga tanto. Porque se não bater, esse dinheiro não vai entrar no cofre do Corinthians. Então é um valor que está lá estipulado, mas na hora de entrar no cofre não entra. Então o Corinthians tem que fazer um negócio muito bem amarrado, juridicamente perfeito, porque o Corinthians precisa desse dinheiro. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians fica mesmo com a Nike que já está hoje, ou troca pela Adidas? Ou para vocês não tem preferência, que chegue uma outra empresa, mas que honra os compromissos do Corinthians, já seria suficiente? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixe também o seu like e fortaleça aí deixando sua inscrição no canal. Vamos mudar de assunto? Vamos falar aí da possível saída do Memphis Depay. Segundo a imprensa turca, o Memphis Depay recebeu uma proposta do Besiktas, né? E aí o Memphis Depay provavelmente vai deixar o Corinthians.
Se falando de dinheiro, a multa rescisória do Memphis no Timão são de 10 milhões de euros. Ou seja, basta o Besiktas depositar aí 64 milhões de reais e Depay, ó, vai embora do Corinthians. Memphis Depay é um dos maiores artilheiros aí da seleção holandesa, né? Ao lado de Van Persie, com 50 gols em 102 jogos, né? Então, lembrando que essa multa aí de 10 milhões, o Corinthians só vai ficar com a metade desse dinheiro. Ah, mas por que, Mineirinho? Porque isso está estabelecido dentro do contrato de Memphis Depay quando chegou ao Brasil. Então, nesse valor de 64 milhões, o Corinthians só receberia 32 milhões. Vamos falar agora da minha opinião. Memphis Depay, vou dar minha opinião, né? Memphis Depay foi importante ao Corinthians quando chegou para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento do Brasileirão 2024? Muito importante. Foi importante porque levou o Corinthians também a uma pré-libertadores. Infelizmente o Corinthians não aproveitou e o Memphis não jogou bem. Depois o Corinthians conquistou o Paulistão, saindo de uma fila aí de 6 anos sem conquistar nada. Memphis foi importante? Foi importante. Mas a minha opinião pelo que o Memphis Depay vem ultimamente entregando dentro do campo e pelo salário que ele recebe, ele não está sendo mais um jogador assim que está trazendo o retorno para o Corinthians. Porque o Corinthians fez um contrato muito ruim com o Memphis de produção. A cada aí, a 15 participação, o Memphis recebe aí 1,5 milhão, participação em gol. O Campeonato Paulista, a federação pagou aí 5 milhões, né, de premiação. O Memphis recebe 4 milhões e 700. Só que está atrasado o pagamento do Corinthians a Memphis Depay. E quando atrasa, 10% sobre atraso. Então, o Memphis já está recebendo o Corinthians só de premiação paulista, de premiação do Campeonato Paulista, já se passa de 5 milhões e 200. Então, pelo que o Memphis recebe, hoje ele não está sendo útil no Corinthians. Hoje, se eu fosse a diretoria do Corinthians, e me parece que dentro do Corinthians todos estão pensando da mesma forma, se chegar algo sólido, que seja bom para o Memphis e seja bom para o Corinthians, ó, libera o Memphis Depay. Porque o Corinthians consegue contratar um outro jogador praticamente do mesmo gabarito, pagando bem menos. E não faça mais um contrato ruim como o Corinthians fez. O Corinthians sabe que o contrato que fez com o Memphis Depay é muito ruim. O Corinthians consegue contratar aí um Roger Guedes, um Anderson Talisca, por muito menos. Então o Memphis Depay não está entregando o suficiente, o que ele ganha hoje com a camisa do Corinthians. É um absurdo, mas não é culpa do Memphis. É culpa dessa diretoria do Corinthians omissa, fraca, uma diretoria amadora e não profissional para fazer um contrato como fez com o Memphis. O Memphis é atacante, ele ganha para fazer gol, e aí cada gol que ele ganha, ele tem que receber por fora. Isso é um absurdo, isso é uma brincadeira. Por isso que o clube do tamanho e da grandeza do Corinthians está no buraco que está hoje. É vexatório, é vergonhoso. E o Corinthians tem que mudar essa gestão, essa política e começar a fazer negócio em prol do Esporte Clube Corinthians Paulista. E não apenas do jogador como fez com o Memphis Depay. Essa é a minha opinião. Então eu acho, é a oportunidade que o Corinthians tem para Memphis Depay ir embora, abrir espaço para contratar um jogador que rende mais, retorna mais pro Corinthians e ganha menos. E aí, fiel? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.